E aí, tchê, belezinha com vocês aí? Show de bola? Seja bem-vindo aí ao nosso canal aí, beleza? Quem não é inscrito aí, já se inscreve aí no cantinho aí, aperta o sininho aí para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Hoje a gente está com a segunda videoaula aí, beleza? Sobre a eletrônica básica de placas de ar-condicionado split. Uma placa de exemplo é essa daqui, ó. Essa é uma placa de um ar-condicionado split que está na fila para ser reparada, tá? A minha missão é ajudar vocês aí, tá? A entender o que é eletrônica. Então, o que acontece? Na videoaula anterior, que era a apresentação desse curso gratuito para vocês, peço que vocês acessem o canal e assistam a primeira videoaula, que é a apresentação das ferramentas básicas. Eu mostrei um pouquinho das ferramentas mais avançadas, tá? E é muito importante que vocês vejam aquele vídeo. Também deixem um joinha lá, comentem. E o que eu vou passar para vocês hoje? Hoje eu vou passar para vocês sobre corrente elétrica e tensão elétrica, beleza? Nessa videoaula vocês vão entender de uma forma bem dinâmica aí, vocês vão entender o que é a corrente elétrica, vocês vão saber diferenciar a corrente da tensão elétrica, entendeu? Então é isso aí. Também vão aprender a medir a tensão e vão aprender a medir a corrente, que tem uma certa diferença aí na hora da medição. Tá? Eu montei um circuito na minha protoboard, tá? Vai ser uma coisa bem dinâmica. É um circuitinho só, com um resistor e um LED, tá? E vocês vão entender ali, eu vou explicar o passo a passo, beleza? E aí vocês vão entender o que é corrente, o que é tensão, de uma forma bem dinâmica, como eu já falei. E vamos lá para a prática. Durante a prática eu vou explicar para vocês o que é cada um e vão aprender a diferenciar um do outro, vão aprender a medir os dois, beleza? Então, bora pro vídeo, galera! Então, meus amigos, vou explicar para vocês aqui esse circuito que eu montei, beleza? Então aqui, ó, eu montei um circuito aqui na minha protoboard, tá? Com um LED, certo? O LED ele funciona como um resistor. Nos outros vídeos a gente vai falar sobre isso aí. Ele tem um lado positivo, um lado negativo, certo? Ele só segue o fluxo de um lado. Se você inverter ele, ele não acende o LED. Então assim, ó, a minha protoboard ela tá alimentada aqui do lado positivo e do lado negativo, certo? Então eu vou ligar aqui o resistor. Eu tô com um resistor aqui, eu vou ligar ele em série com o meu circuito aqui, beleza? Vocês podem ver que o LED acendeu, né? Se eu tirar aqui, o LED vai apagar, beleza? Vou deixar ele ligado, o circuito ligado aqui. Então eu quero explicar para você o seguinte: o que é a corrente elétrica? Não é nada mais, nada menos que o fluxo ordenado de elétrons no circuito. Ou seja, é quando ele parte do GND, que é o negativo, ou neutro, como vocês quiserem chamar, através do circuito, né, em direção ao ponto positivo, que é o fio vermelho. Então, corrente é o fluxo ordenado de elétrons, tá? Do negativo em direção ao positivo, beleza? Entendemos então o que é a corrente. Agora temos que entender outra coisa: o que causa sem corrente, aliás, a causa da corrente elétrica no circuito. Entendo? Só haverá corrente elétrica nesse circuito que eu fiz na protoboard se houver tensão. Ou seja, se eu desligar o circuito, eu vou tirar uma perna aqui do resistor.
Se eu tirar a perna do resistor aqui, o que aconteceu? Não tem mais corrente, mas tem tensão. Então assim, ó, vamos entender o que é tensão elétrica, beleza? Então aqui, ó, tensão elétrica é a mesma coisa que a diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Se de um lado aqui do neutro eu tenho 0 volts durante o circuito, apesar de ele estar interrompido, do outro lado aqui eu tenho 5 volts. Ou seja, 0 menos 5, diferencial de 5 volts. Então essa seria a diferença de potencial. É interessante que vocês gravem isso na cabeça de vocês. Eu preciso que vocês entendam isso para a gente partir para as próximas aulas, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, é muito importante também, é que as unidades de medida, a corrente elétrica é a mesma coisa que o A. Tudo que tiver o A, aquele Azinho, né, é ampere. E tensão elétrica a gente vai identificar como volts, o V. O V igual a volt. Essas são as unidades de medida. Então o fluxo de elétrons do negativo ao positivo, na eletrônica, a gente chama de direção real da corrente, que é do GND até o positivo. Isso a gente chama de direção real da corrente. Outra coisa, aqui eu vou ligar o circuito novamente. O LED vai acender, acendeu, beleza. O circuito tem corrente e tem a tensão. Se eu tirar de novo essa perna do resistor aqui, que está ligado em série, estava ligado em série, a gente vai ter o circuito aberto, mas como eu falei antes, continua tendo a tensão. Para vocês entenderem, eu vou pegar o meu multímetro aqui, um instantinho. Então aqui, selecionando o multímetro na escala de corrente contínua, se vocês tiverem um multímetro como esse, quando vocês for colocar as pontas de prova, automaticamente ele vai para a tela de corrente DC, que é corrente contínua. Então eu coloquei umas pontas de prova aqui, tipo garrinha jacaré, para vocês entenderem. Vamos medir aqui então a tensão do circuito, beleza? Eu posso colocar aqui no verde ou na perna de cá do resistor. Eu estou com o circuito aberto, ou seja, não está circulando a corrente. Então, eu vou colocar aqui do lado positivo do LED. Vocês podem ver, já apareceu aqui a unidade de medida em volts, 5.15 volts, beleza? Então, aqui eu estou medindo a tensão. Apesar do circuito estar aberto, eu estou medindo a tensão. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para medir a corrente, entendeu? Vamos lá, eu vou tirar aqui. Tirei o lado negativo do LED. E vou tirar o lado positivo, que está aqui na ponta do resistor. Agora, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, para vocês entenderem como eu estou alimentando essa protoboard, eu vou aumentar a câmera aqui, ó. Lá atrás vocês estão vendo uma fonte digital. Essa aqui é a fonte que eu estou alimentando tanto a tensão. Aqui é a tensão e aqui eu ajusto a corrente que eu quero que mande no circuito. Beleza? Tirar aqui o multímetro para vocês verem. Ali está a fonte, a minha fonte de bancada. É com ela que eu estou alimentando os circuitos da protoboard. Então vamos lá. Agora, para mim poder medir a corrente, vou pegar aqui o multímetro. Vocês vão ter que tirar do lado, aqui do lado para medir a voltagem, vocês vão colocar do lado para amperagem. Pode ver que o meu multímetro já mudou automaticamente a tela. Tá? Por isso que eu gosto desse multímetro, que ele é bem prático nessa parte aí. Então como é que eu faço para medir a corrente agora? Eu vou pegar o lado negativo. Eu vou pegar o lado negativo e vou botar do lado
do lado do resistor que está com o circuito aberto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar o circuito com as pontas de prova do multímetro. Aí você deve pensar, mas como assim? É isso mesmo. É o que a gente vai fazer agora. E aí o que vai acontecer? O LED ele vai acender. Vou mostrar para vocês aí. Vou fechar o circuito. Tá dando mau contato aqui. Espera aí. Aí, galera, então eu abri o circuito do resistor, né? O lado negativo aqui da ponta de prova do multímetro. Eu liguei aqui do lado do circuito aberto. E a ponta de prova positiva no lado negativo aqui do LED, do esquerdo. Podem ver aqui, eu vou controlar a fonte. Vocês vão ver que vai aumentar a unidade de medida de ampere. Deixa eu ver aqui. Que ele está ali 5 miliampere. Deixa eu aumentar mais aqui. Tá, 5 miliampere. Se eu desligar aqui, ó, esse lado, vocês vão ver que ela vai zerar. Zerou. Vou ligar novamente. O LED acende. E voltou a medir aqui, ó, 5 miliampere. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem no circuito como que realmente a gente faz. Beleza. Podem ver, ó. Aqui um lado do circuito, o lado esquerdo aqui do LED, que é o negativo do LED, e o outro lado do resistor. Agora vocês estão conseguindo ver o resistor direitinho, né? Vamos desligar. Aqui eu consegui medir a amperagem, consegui medir a corrente, beleza? Então tá, com as pontas de prova e o multímetro, eu fechei o circuito, beleza? Ó, aqui, fechei o circuito e deu 5 miliampere ali. E agora, para vocês entenderem de uma maneira bem didática, esse meu circuito aqui na protoboard, eu vou desligar. Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. E aqui vocês vão entender agora o que eu estou falando para vocês. Então, destacar um pouquinho aqui. Acho que é isso aí. Aí. Beleza. Agora vocês notem como que funciona o circuito. Eu vou ligar o resistor aqui no circuito vou fechar o circuito de novo aqui no LED. O LED acendeu. Como funciona esse circuito, galera? É esse que eu quero explicar, esse que eu quero que vocês entendam, tá? Então assim, ó, esse aqui é o negativo do circuito. Ele parte daqui, dessa mesma linha da protoboard, passa pelo resistor, limitando a corrente, entra no negativo do LED, passa do positivo e segue aquele fluxo que eu falei para vocês no começo da videoaula até o fio positivo, beleza? Que esse circuito está sendo alimentado pela minha fonte lá. Então hoje vocês entenderam o que é a corrente elétrica, a tensão elétrica, tá? Agora só para que vocês entendam o que o resistor faz no circuito. Eu vou tirar esse resistor aqui que está fechando o nosso circuito, que ele está fazendo esse fluxo de elétrons. Vou tirar esse resistor é um resistor de 500 ohms, tá? Vou arrancar ele fora, abrir o circuito. Agora o mesmo circuito que ele está ligado aqui, que o lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo. Eu vou pegar aqui, ó, a alimentação da protoboard e vou ligar o negativo direto nele. Reparem que o LED acendeu muito mais forte. Ele acendeu muito mais forte. Por quê? Porque não tem um resistor. Aqui está o resistor. Não tem um resistor que está limitando a corrente
nesse fluxo, entendeu? Então agora vamos medir de novo a tensão elétrica. Eu vou mudar aqui, eu vou mudar as pontas de prova aqui, beleza? Deixa eu voltar ao normal aqui, tá? Vamos mudar aqui as pontas de prova aqui do multímetro. Vamos botar o positivo aqui para a gente ler a tensão. Agora a gente vai medir a tensão com ele energizado, tá? Então, o que acontece? Vou botar ele aqui do lado para aparecer os dois, tá? Aqui do lado esquerdo, tá? Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar a ponta negativa, a ponta negativa aqui, tá? E do lado esquerdo, do lado direito, a ponta positiva do meu multímetro. Vamos lá. Botei. Ó, foi automaticamente corrente contínua 5.14 volts, que é o que está mostrando ali na fonte da minha bancada, certo? Então, o que dá para entender nessa nossa segunda videoaula? Que apesar da gente ter usado antes um resistor nesse circuito, a tensão é a mesma, porém a corrente é limitada, entendeu? O LED acaba acendendo mais fraco com um resistor no circuito. Então era isso que eu queria passar para vocês. O LED, ele tem um lado, o lado maior sempre é o positivo. Vou ligar aqui no circuito de novo. Liguei no circuito, eu vou botar aqui de novo, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanhar comigo. Eu quero que vocês entendam, tá, o que eu estou falando. Eu vou tirar aqui o negativo desse circuito, colocar aqui. Vou pegar um outro resistor, vou pegar um resistor mais porrada aqui, ó. Esse resistor aqui é de 1K. Tá ruim de focar, essa câmera é muito ruim de focar. Vamos ver aqui. Beleza. Ó, esse aqui é um resistor mais porrada. Você vai focar aqui. Tá. Vou ligar aqui. Ele não tem polaridade, beleza? Resistor não tem polaridade. Ligar aqui no lado negativo e vou fechar o circuito aqui do outro lado. Reparem, ó, o LED acendeu bem mais fraco. Bem mais fraco aí, ó. Beleza? Mas essa questão dos resistores, isso a gente vai fazer outra videoaula falando sobre resistores, sobre tabelas, sobre as cores, para que ele serve. Mas aí vocês já estão tendo uma noção do que ele faz. Então é isso aí, meus queridos, tá? Que eu tinha passado essa segunda videoaula para vocês aí sobre tensão, sobre corrente, como medir, como diferenciar uma da outra, saber qual trabalha sem uma com a outra, entendeu? Acho que deu para vocês entender. Peço desculpas se deu algum erro durante a gravação, durante a filmagem. Eu não tenho equipamento bom por enquanto, tá? Mas com o tempo a gente vai adquirindo. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos aí. Por que compartilhar? Porque você vai estar ajudando o próximo, entendeu? Isso é um curso gratuito que eu estou passando para o pessoal. Então, vocês estão compartilhando, vocês estão ajudando o próximo. Vocês estão se inscrevendo no meu canal, vocês estão ajudando o próximo que vão precisar dessa ajuda, tá? Conto com vocês aí. Clica no sininho para receber a notificação das próximas videoaulas aí, tá? A próxima videoaula, eu não sei se a gente vai falar sobre resistor ou sobre diodo, tá? Um abraço do tamanho do Rio Grande.